Chega a 21 o número de mortos em um massacre dentro de uma escola nos Estados Unidos. Entre as vítimas, 19 eram crianças. A gente tem mais informações chegando com o Arthur Queiroz, que passou aqui a madrugada, né, na apresentação da Band News FM e acompanhou toda a atualização, né, dos fatos enquanto eles iam acontecendo e sendo divulgados pelas autoridades. Arthur, bom dia. Bom dia, Carla, Sheila, Megali. Pois é, a polícia está tentando entender o que é que motivou um jovem de 18 anos a abrir fogo em uma escola de Uvalde, no Texas, no sul do Texas, lá nos Estados Unidos. Ao todo, 19 mortes de crianças foram confirmadas, crianças entre 5 e 12 anos de idade, além de outros 2 adultos. Um se tratava de um professor, o outro ainda não chegou a ser identificado, mas se trata de um casal. Esse atirador foi identificado como Salvador Ramos, que depois de cometer o crime acabou morrendo, né? Ele foi morto pela polícia. As autoridades disseram que ele agiu sozinho, né? Informação que foi atualizada ao longo da madrugada. E além, né, desse massacre, né, outro ponto impressionante disso que aconteceu é que, de acordo com as autoridades, antes de sair de casa para se dirigir a essa escola, a Robb Elementary School, ele atirou contra a própria avó com uma arma com um tiro de fuzil. Essa avó dele foi levada para uma unidade de saúde, está em estado considerado crítico, de acordo com as autoridades, né, o Departamento de Segurança Pública do Texas. Essas vítimas, como eu falei, tinham entre 5 e 12 anos de idade, lá da Robb Elementary School. Esse ataque ocorreu por volta do meio-dia de ontem, 2 da tarde, no horário de Brasília, e o superintendente do Distrito Escolar Independente de Uvalde, o Hal Horrell, disse que as escolas da região, lamentou o caso e disse que as escolas da região serão fechadas. Meu coração está partido. Nossos pensamentos e orações estão com todas as famílias enquanto passamos por isso, hoje e nos próximos dias. As escolas serão fechadas. O ano escolar acabou. Precisaremos de suas orações para passar por tudo isso. School will be closed. The school year's done. And we will need your prayers to get us through this. O presidente Joe Biden também fez um pronunciamento e lamentou o caso e prestou solidariedade às vítimas. A ideia de que um garoto de 18 anos pode entrar em uma loja de armas e comprar 2 armas de assalto é simplesmente errada. Para que, em nome de Deus, você precisa de uma arma de assalto, exceto para matar alguém? É hora de transformar essa dor em ação. Para cada pai, para cada cidadão deste país, é hora de agir. Peço à nação que ore por eles, para dar aos pais e irmãos a força na escuridão que sentem agora. Como nação, temos que perguntar quando, em nome de Deus, vamos enfrentar o lobby das armas. Quando, em nome de Deus, faremos o que todos sabemos que precisa ser feito. A Casa Branca também está estudando rever a política de controle e de checagem dos compradores de armas. E outro ponto interessante também da gente pontuar é que só em 2022 os Estados Unidos já registraram pelo menos 212 tiroteios em massa. Em 10 anos, esse foi o maior ataque a tiros em uma escola dos Estados Unidos. Até então, o caso mais grave havia ocorrido em 2012, em Connecticut, quando um jovem de 20 anos de idade matou 26 pessoas, sendo que 12 delas eram crianças, com idades entre 6 e 7 anos. Depois do ataque, ele cometeu suicídio. Uvalde tem 24 mil habitantes, esse distrito lá no Texas, onde aconteceu esse ataque mais recente, tem 24 mil habitantes, dos quais 72% são de origem latina. Eu estou pontuando isso porque no fim de semana ocorreram outros 2 casos nos Estados Unidos. Um em Laguna Woods, na Califórnia, quando um atirador abriu fogo contra pessoas que estavam num supermercado, uma região de comunidade majoritariamente negra, e também por causa de um outro ataque que aconteceu em Nova York, onde o atirador disparou contra uma comunidade asiática que estava na região. Então, dessa vez, o ataque ocorreu num ponto dos Estados Unidos onde se tem uma maioria de população latina. Arthur, você falou bem aí, o pior ataque em 10 anos. O ano de 2021 foi o pior em número de massacres e quantidade de vítimas em 22 anos, 2021. 2022 tem tudo para superar o ano passado e a gente está diante aí já há décadas de um problema que parece sem solução. Você falou aí na intenção da Casa Branca de melhorar a checagem de antecedentes de pessoas que comprem armas. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Alguém poderá dizer, não, mas o presidente é democrata e é a favor de um maior controle
de armamentos nos Estados Unidos. É verdade, mas ele não tem o Congresso. E sem o Congresso isso não acontece. Uma das maiores financiadoras do Congresso americano, da política americana de uma maneira geral, é a NRA, a National Rifle Association, a Associação Nacional do Rifle. É uma das maiores doadoras, principalmente para o Partido Republicano, tem um lobby poderosíssimo e não vai permitir que 1 milímetro de mudança aconteça. Mas, Megali, nem com um crime chocante como esse, com tantas crianças mortas, nem com um crime chocante como esse. Porque em 2012, e eu me lembro muito bem disso, porque na época eu era correspondente nos Estados Unidos e fui deslocado até essa cidadezinha, aconteceu um massacre idêntico numa cidadezinha chamada Newtown, a escola de Sandy Hook. É praticamente um vilarejo ali em Connecticut que fica a mais ou menos 1h30 de Nova York. Quando o massacre foi anunciado, eu aluguei um carro, dirigi até lá com a minha mulher, que na época me ajudava a fazer câmera. E foi uma das coberturas mais pesadas, mais impactantes, até porque a gente tinha acabado de saber que ela estava grávida da nossa primeira filhinha. Ali foram 19 vítimas, 19 mortos, Sheila. Todas crianças, de 5 a 10 anos. A mais novinha de 5 anos e a mais velha de 10 anos. 2 adultos morreram, um segurança, se não me engano, e uma professora, e o próprio atirador que cometeu suicídio. Foi uma das coisas mais chocantes que o país já viu. Você imagina chegar numa cidadezinha de 5 mil, nem isso, 4.500 habitantes, em que todas as crianças estudavam na mesma escola, em que todas as pessoas conheciam todas as crianças que haviam sido vítimas daquele atirador. Uma coisa horrorosa, horrorosa, impactante no último grau, parecia um filme de terror, a tristeza daquelas pessoas. E aquilo foi tão chocante, mais chocante que o massacre de Columbine, mais chocante que o massacre de Virginia Tech, em que o número de vítimas era maior, mas não eram crianças, que foi dito, olha, agora alguma coisa vai mudar. Porque, de fato, por que a pessoa precisa de um canhão em casa, de um rifle semiautomático? Ninguém precisa disso, a não ser para matar pessoas. Há armas de caça que são permitidas, mas ninguém precisa de um rifle semiautomático que você não usa nem para caçar. Aquilo só serve para matar gente, não serve nem para autodefesa. É uma arma que não é adequada para você se defender de um eventual invasor. Aquilo só serve como uma arma de ofensiva assassina. E os defensores dessa política se utilizam da primeira emenda da Constituição, que é distorcida no seu entendimento, porque ela prevê que a pessoa possa se armar dentro do contexto de uma milícia. Milícia lá é algo muito diferente do que a gente tem aqui. É um grupo organizado para se defender ou da violência urbana ou da eventual tirania de um governo. Aquilo foi escrito dentro de um contexto em que a arma mais poderosa que havia na época era um bacamarte, né? Não haviam armas semiautomáticas. O contexto era completamente diferente, mas as pessoas se utilizam desse texto para defender essa selvageria. Quem tá falando aqui é alguém que defende que a pessoa tem o direito, sim, de portar uma arma para se defender em casa, né? Ninguém está falando aqui em banir as armas. Aliás, esse é um debate que não está dado. A questão é limitar a compra de armas poderosíssimas que não servem para outra coisa que não seja matar. E na época o presidente era democrata, Barack Obama. Na época o Obama tinha uma relativa maioria no Congresso americano, tinha popularidade, ou seja, tinha todas as condições para que isso acontecesse. Mesmo assim, os democratas não conseguiram vencer a resistência republicana e da NRA. Com um presidente fraco, como Joe Biden, sem o Congresso, essa discussão vai voltar à baila, a gente vai ver muito artigo sendo colocado, muito discurso sendo feito no Congresso americano, e o que vai mudar é nada, nem 1 milímetro, até que aconteça um outro massacre tão chocante como esses.